Olá, meus amores, boa tarde para você que está aí ligadinho com a gente. Aproveita e já segue a gente nas redes sociais. O nosso Instagram é o @tvcidade.ma e o YouTube TV Cidade MA, tudo junto, viu? Fica com a gente porque o programa de hoje está daquele jeito, imperdível. Vem comigo! E olha só, Outubro Rosa, olha só minha camisa aqui, já fazendo jus a essa causa que é tão importante, é um mês dedicado à conscientização sobre o câncer de mama, mas também traz discussões importantes sobre a saúde da mulher como um todo. Hoje a gente conversa com uma especialista em saúde materna para falar sobre a relação entre o câncer de mama e a amamentação, seja para mulheres que já engravidaram após o tratamento ou para aquelas que amamentavam quando receberam o diagnóstico. Seja muito bem-vinda, Gisélia. Esse espaço que já é seu, você já veio aqui outras vezes, sempre com essa temática tão importante que é a amamentação. Dessa vez, agora em outubro, Outubro Rosa, uma campanha que chama a atenção para uma doença que acomete tantas mulheres, que há tratamento e a gente traz essa relação. Outubro Rosa, câncer de mama, amamentação e maternidade. Qual será a ligação que esses três temas têm em comum? A Gisélia vai falar para a gente. Muito obrigada pelo convite, pela participação. É muito importante estar abordando sobre esse tema. É um tema muito especial e que as pessoas não sabem. O quanto é importante a amamentação na prevenção, não só apenas do câncer de mama, mas também o câncer de endométrio e ovário. A amamentação, ela pode ajudar na prevenção do câncer de mama? Porque o que a gente escuta é que quanto mais a gente amamenta durante o processo, né, de pós-gestação, de nascimento do nosso bebê, é que isso pode ser um fator para evitar a doença? Isso de fato acontece? De fato acontece. As mães que amamentam, o diagnóstico diminui, a probabilidade, né? Então, a parte preventiva das mulheres que amamentam de desenvolver esse câncer de mama. Falando sobre a amamentação, a gente precisa, além de relacioná-la ao câncer de mama, para quem está em casa, entender de fato a importância desse processo, que obviamente para cada mãe é um processo diferente, mas que aquelas que podem, que conseguem dar o aleitamento materno é sempre a prioridade, é o padrão ouro de alimentação para os nossos bebês, não é mesmo? Muitos benefícios, né, para a mãe. Um deles é evitar a prevalência do câncer de mama, endométrio e ovário, quanto para o nosso bebê. Então, o binômio, amamentar é muito melhor para esse binômio. A amamentação, ela não precisa ser complicada, né? Hoje em dia existem as assessorias de amamentação e algumas dicas que são infalíveis para que esse processo aconteça de uma forma natural, não é mesmo? Sim. E desmistificar, né? O importante, a gente fala muito do enxoval do conhecimento. Então, ainda hoje, no século XXI, é muito pouco falado, muito pouco avaliado a mama no pré-natal, né, de uma gestante. Então, elas hoje necessitam dessa avaliação, dessa busca de um acompanhamento com o enfermeiro obstetra para melhorar e para ter uma preventiva do que vai acontecer no puerpério. Eu sempre gosto de trazer relatos pessoais para as nossas conversas com os nossos entrevistados, para que você que esteja em casa, esteja passando por uma situação semelhante, consiga se conectar ainda mais com o tema da nossa entrevista. Eu tive uma prima chamada Maria Fernanda, ela com 15 anos tinha o câncer osteossarcoma, né, que é um câncer que dá nos ossos, e durante o tratamento dela, ela fazia o tratamento por quimioterapia, ela engravidou. E eu lembro que os médicos falaram na época que o fato dela ter engravidado durante o processo, né, da quimio fez com que acelerasse ali a morte dela, que 1 ano e 8 meses depois ela faleceu. O bebê dela nasceu morto, mas a pergunta que fica é, pacientes oncológicas ou que descobrem a gravidez, a gestação, durante ali o seu tratamento, elas conseguem amamentar ou não? Se elas estiverem fazendo o tratamento, não, elas não vão conseguir amamentar.
Mas a preventiva das mulheres que estão fazendo tratamento, que estão em idade fértil, que possam vir engravidar, é ter a preventiva para não engravidar. Existe algum tempo ideal de espera, por exemplo, entre o fim do tratamento para que elas possam engravidar e possam amamentar logo em seguida? É um tratamento muito... a quimioterapia em si, ou radioterapia, deixa muito frágil. Então, a teoria é que pelo menos 1 ano após o tratamento para tentar engravidar. No caso de mães que perderam uma das mamas, elas conseguem amamentar só com uma? Como funciona esse processo? Tanto fisiológico acontece da mesma forma e essa preparação para o aleitamento? Sim, existe a possibilidade de amamentar apenas com uma mama. Não é impeditivo, até se as glândulas estiverem, não forem mexidas, né? Então foi retirado só uma mama, as glândulas da mama contrária estarão preservadas, poderá sim amamentar. A gente fala muito sobre o impacto emocional de todo esse processo, né? Muitas mães já passaram pelas suas mãos, né? Como enfermeira, doula, que acompanha esses processos de gestação, parto, pós-parto. E em si, como um todo, a amamentação é um grande desafio. Eu não digo que é difícil, eu digo que é desafiador para muitas mães, não é mesmo? Sim, desafiador, mas eu digo que o importante é a gente entender que é de uma forma única. Cada família é um binômio e é único. Então, a partir do momento que você entender como é que funcionam as suas glândulas, a amamentação, fica muito mais fácil. E através do enxoval do conhecimento para ser algo facilitador para esse momento. Existem muitos tabus sobre a amamentação e principalmente quando a gente traz essa relação de câncer de mama com a amamentação. Por isso a Gisélia está aqui com a gente hoje para justamente informar as mamães que estão em casa, que estão passando por esse processo, ou você que conhece alguém, para você levar a informação até ela e para que você apreenda esse conhecimento em um mês, apesar da gente já estar na última semana, mas é sempre válido a gente lembrar sobre a importância da prevenção do câncer de mama, há tratamento, quanto mais cedo o diagnóstico, maiores são as chances de cura, e você que está passando por esse processo, por esse tratamento, você ainda é mulher, você pode ser mãe, você pode amamentar. Claro que isso varia de caso a caso, mas como a Gisélia acabou de comentar, se você perdeu uma das mamas, mas tem a outra, as glândulas foram preservadas, você também consegue amamentar. Nós estamos falando, Gisélia, sobre mulheres, a gente fala muito sobre sororidade feminina, sobre apoiarmos umas às outras, profissional da saúde como você, que tem contato com muitas mulheres, a importância da gente falar sobre o Outubro Rosa, da gente desmistificar tabus a respeito do câncer de mama. Sim, muitos tabus de falarem que a flacidez de uma mama vem ao amamentar, isto não é verdade, é um mito muito grande. Então, existem a preventiva, desde o uso de uma vestimenta adequada. Não é a amamentar que vai fazer com que esta mama caia. Se a gente puder deixar um recadinho para quem está em casa, para quem deseja engravidar, ou para quem está passando por um processo como esse, descobrir uma gestação, ou para você que é mamãe e tem o desejo de amamentar, independente de ter ou não câncer de mama, a dona Gisélia, que tem tanto conhecimento, vai deixar hoje aqui um recado pra gente de incentivo mesmo pela amamentação e de apoio a essas mulheres. Não desista na primeira dificuldade, verifiquem os benefícios e procurem pessoas que possam lhe ajudar de uma forma a orientar da melhor técnica possível para você e o seu bebê. Gisélia, muito obrigada pela parceria, por esse conteúdo que é tão rico, que muitas vezes, inclusive, é difícil da gente trabalhar, da gente comunicar, mas que hoje a gente trouxe com tanta lucidez o assunto, porque muitas mães que precisam dessa informação, precisam desse cuidado, desse carinho, e mulheres que passam por esse processo, principalmente, porque a gente está falando de uma vulnerabilidade emocional também. Então, todo o apoio, principalmente profissional, nesse processo é fundamental, fundamental, gente. E você que é mamãe,
independente do diagnóstico, você que deseja amamentar, a nossa dica é essa, dica de uma especialista que cuida de tantas mulheres: não desista mesmo e busque por ajuda. Se você precisar, além da sua rede de apoio, busque por ajuda profissional também, que isso faz toda a diferença no processo, tá bom? Mas agora a gente se despede aqui no Vem Comigo, mas você fica com muito mais Balanço Geral na companhia do meu amigo Ailton Nunes.